Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de informática. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Estudaremos na aula de hoje as redes neurais artificiais. O Deep Learning. Deep Learning nada mais é do que um conceito de várias camadas intermediárias e profundas de aprendizado, não é mesmo? O aprendizado, então, está relacionado a ajustes de pesos e bias, backpropagation, de modo a minimizar o erro entre a saída e o valor desejado. Então, é através dele que é realizado, então, o treino e a aplicação. É uma forma de backpropagation, para minimizar o erro entre a saída e o valor desejado. As redes neurais podem ser generativas, no caso de gerar novos dados. Através delas é promovido, então, modelos de difusão. E redes adversariais generativas são aquelas que serão compostas por uma rede responsável por ser o gerador e uma rede discriminadora. Então, enquanto um está gerando, o outro está fazendo a discriminação desse conteúdo gerado. São redes neurais generativas. E temos o tipo de redes neurais recorrentes ou realimentadas, as quais são utilizadas, então, em dados sequenciais, por exemplo, textos manuais e séries temporais. Ainda temos as redes neurais convolucionais ou convolucional. Esse tipo de rede neural é utilizado, então, especializadamente em dados visuais. É através dela que é feita, então, a visão computacional. Na rede neural convolucional, nós temos camadas. Nós temos três camadas, na verdade. Nós temos a camada convolucional, a camada pooling e a camada conectada. Perceba a diferença. Na camada convolucional é onde será realizada a extração de características. Na camada pooling será feita, então, reduzir a dimensionalidade da imagem. E, por fim, a camada conectada será responsável por fazer a classificação da imagem, ou seja, é a última camada. Então, estes são os principais tipos de redes neurais artificiais. São as redes neurais generativas, convolucional e recorrentes ou realimentadas. Apenas recapitulando, é através delas que o aprendizado é realizado por ajustes de pesos e bias, por backpropagation, que permite minimizar o erro entre a saída e o valor desejado, por treino e aplicação. Agora estudaremos os conceitos de Cloud Computing. Cloud Computing, então, basicamente são nuvens, são serviços e internet. As principais características da Cloud Computing é o MAP, é a mensurabilidade, ou seja, a quantificação, a elasticidade, que se adapta à necessidade, e pay-per-use, paga pelo uso. E essas são, então, as principais características da Cloud Computing, que são nuvens, né? Quais são os tipos de nuvem? Então, nós vamos ter, a nuvem basicamente está vinculada à computação, armazenamento e redes. Nós podemos ter, então, uma nuvem privada, que é uma nuvem particular, uma nuvem comunitária, que é basicamente uma nuvem particular com interesse em comum. Então, particulares diferentes com os mesmos interesses podem utilizar essa nuvem. Teremos uma nuvem pública, que é aquela que será disponível aos usuários interessados, seja em organizações ou em indivíduos. E, por fim, o tipo de nuvem híbrida, que misturará, então, esses dois tipos. Então, os tipos de nuvem são privada, comunitária, pública ou híbrida. Com relação agora aos modelos de Cloud Computing, nós temos o SaaS, nós temos o PaaS e o IaaS. Qual é a diferença entre eles? O SaaS é Software as a Service, ele tem maior transparência, ele é desenvolvido, então, para o usuário final. É um exemplo de SaaS, de Software as a Service, é o Office 365. Enquanto que o PaaS, que é o Platform as a Service, ele possui uma transparência intermediária. Ele é desenvolvido, então, para
Ele é utilizado para desenvolvimento e testes de prototipagem de programas. Ele é utilizado principalmente pelos desenvolvedores. Desenvolvedores utilizam Platform as a Service, ou PaaS. É um tipo de Cloud Computing. E também para a escolha do sistema operacional. E por fim, o IaaS correlaciona-se à Infraestrutura as a Service. É aquela que tem menor transparência e, em termos de infraestrutura, ela irá realizar então o armazenamento e o processamento. Esses são os principais tipos de Cloud Computing. Com relação à diferenciação dos conceitos de Deep Web e Dark Web, perceba, a Deep Web nada mais é do que um banco de dados privado, protegido por senha e não indexado aos sites de busca, aos motores de buscas convencionais. Enquanto que a Dark Web nada mais é do que uma camada mais profunda da internet, onde nela é permitido o anonimato, e você só vai conseguir acesso a ela através de um software específico, como Tor, que nada mais é do que The Onion Router, é a rota da cebola. Então, através de um proxy chain.onion, você estará então trafegando na Dark Web, através da Silk Road. Então, essas são as principais diferenças entre os conceitos de Deep Web e Dark Web. Continuando, com relação agora ao correio eletrônico. Um correio eletrônico nada mais é do que a comunicação assíncrona, ou seja, não é em real time, não é em tempo real. Em função do destinatário, você poderá então encaminhar to será para, o CC será com cópia, e o CCO é a cópia oculta. E quem está no CCO não enxerga outros CCOs. As cópias ocultas são ocultas, inclusive para as demais cópias ocultas. Interessante, não é mesmo? Por fim, o cliente de e-mail é diferente do webmail. O webmail é um navegador. Um cliente de e-mail nada mais é do que um programa ou um software responsável pelo gerenciamento de contas de e-mail, que utilizará o protocolo POP3, que basicamente era baixar o e-mail e será possível então acessá-lo mesmo offline. Então essa é a diferenciação principal entre um cliente de e-mail, que é um software e um programa, e um navegador e um webmail do navegador. Quais são os principais protocolos de cliente de e-mail vinculados? Perceba, eles estarão vinculados à camada de aplicação. Esses protocolos serão SMTP, que é o protocolo de envio para e-mails, através da porta 25 ou 587. Ainda, o protocolo IMAP. O protocolo IMAP, ele recebe e sincroniza com o servidor, navegando através da porta 110 ou 995. E o protocolo POP3, como já falamos anteriormente, ele recebe e baixa as mensagens localmente, ele faz o download. Por isso que você consegue acessar essas mensagens mesmo estando offline, porque a função do protocolo POP3 é receber e baixar as mensagens localmente, através da porta 143 ou 993. Por fim, temos uma informação com relação ao SPF-DKIM, com relação à autenticidade. Dando seguimento, estudaremos agora as redes de computadores, ou backbone, a infraestrutura. Os paradigmas são basicamente a relação cliente-servidor e P2P, que é peer-to-peer. Com relação à abrangência, poderá ser física. No caso de uma WPAN, será uma wireless pessoal. Um WLAN será uma wireless local. WMAN será metropolitan. E a WWAN será wide, será sem delimitação física. A abrangência lógica refere-se basicamente à linguagem, ou seja, aos protocolos TCP/IP. E vamos diferenciá-los agora entre a internet, intranet e extranet. A internet nada mais é do que uma rede móvel e pública. A intranet é uma rede interna. E a extranet, ela promove o compartilhamento de informações e recursos para pessoas externas, ou seja, sócios, clientes, poderão acessar então através da extranet. Algumas topografias de redes de computadores. A topografia é uma análise física, então. Ela é uma abrangência física. Poderemos analisar então a topografia em estrela, na qual estará presente um nó central, e dela decorrerá hubs e suítes. A topografia de anel é aquela que permite um círculo de funcionamento. A topografia de barramento será aquela na qual será permitido compartilhar o mesmo link.
E por fim, a topologia do tipo malha ou mesh, são todos os nós estão interligados entre si. Então esses são alguns tipos de topologia das redes de computadores. Com relação agora aos dispositivos, um hub é permitido, então é realizado, ele é basicamente um concentrador, uma camada física para a execução de um broadcasting, único domínio de colisão e não há diferença de nó de saída, pouco seguro. E é utilizada então a topologia estrela. A topologia estrela está vinculada aparentemente a um hub e a um switch. O que é um switch, senão um controlador de camada de enlace? É um endereço físico do MAC address, domínio de colisão diferentes e só diferencia o seu nó de saída. Então, a diferença do hub para um switch, o switch diferencia o nó de saída, enquanto que o hub não diferencia o nó de saída. Continuando, com relação agora a um roteador. Um roteador ele está vinculado à camada de rede. Então, através do endereço de IP lógico, conecta redes distintas através da internet e faz a rota para tráfego de informações. E o modem nada mais é do que um modulador. Ele é um modulador demodulador, é isso que o modem faz. Ele está ativo então na camada física e realiza a conversão de um sinal analógico em um sinal digital. Vamos compreender agora o tipo de protocolo TCP/IP. Nada mais é do que um conjunto de protocolos comum em rede. Perceba, existem 4 camadas, ou o modelo de 4 camadas, ou o modelo de referência. É aquele que será aplicado da seguinte maneira. A primeira camada será a camada de acesso do meio. A segunda camada será a camada de rede, ou camada de internet. A terceira camada é a camada de transporte. E a quarta camada é a camada de aplicação. O sentido é basicamente do acesso para a rede, da rede para o transporte, do transporte para a aplicação. E o modelo de 5 camadas, ele contempla, então, uma camada física. A primeira camada será a camada física e a segunda camada será a camada de enlace. Basicamente, a camada acesso do meio, ela é, então, bifurcada em camada física e camada de enlace. A primeira camada, a camada física, é aquela na qual ocorre o fluxo de bit, a topologia e o meio. Então, os bits estarão vinculados a ela. A segunda camada, a camada de enlace, é aquela que estará contida, então, o endereço físico, ou MAC address, e o controle de fluxo de dados entre nós adjacentes, frames e quadros. Então, frames e quadros estão vinculados à camada 2, a camada de enlace. A camada 3 mantém-se a camada de rede, que é basicamente o endereço lógico, ou IP, que será encaminhado através de pacotes da rede pela definição da melhor rota pelo roteador. Então, são pacotes. A camada 4 mantém-se como a camada de transporte, na qual os dados serão entregues. Os dados entregam a processo confiável ou não. Então, é o HTTP, HTTPS, se tiver segurança, né? Controle de fluxo, processo a processo e o controle de erros. Então, segmentos estão vinculados à camada de transporte. E, por fim, a camada de aplicação, que é a quinta camada. Do modelo híbrido, ou modelo de 5 camadas, a quinta camada é finalmente a camada de aplicação. Nela ocorre então a interface do usuário e a entrega de dados, programas por aplicativo. O ping está vinculado à camada de rede. E existe ainda um modelo de 7 camadas, onde basicamente nós teremos a adição de 2 camadas, que serão a camada de apresentação e a camada de sessão. Então, além dessas 5 camadas, teríamos a camada de apresentação e a camada de sessão. Por fim, algumas informações com relação ao IPv4 e IPv6. Qual é a diferença? O IPv4 ele roda em 32 bits. Nós temos 4 blocos de octetos. Enquanto que o IPv6 ele está então com 128 bits. Nós temos 8 blocos hexadecimais, então 16. Essa é a principal diferença do IPv4 com o IPv6. E por fim, com relação à camada TCP, ao protocolo TCP, a camada de transporte do protocolo TCP ele é orientado à conexão, ele é mais confiável. Nós temos um handshake triplo, através da sincronização. Garante a entrada, ele é íntegro, faz controle de fluxo e correção de erro, e promove a segmentação e remontagem. Com relação ao
UDP ele é o contrário do TCP. O UDP ele é orientado às mensagens. É através dele que é realizado então os live streams. Ele é muito mais rápido que o TCP. Nós temos ainda um FTP, que é uma camada de aplicação vinculada lá à última camada dos modelos de camadas. O FTP, nele estará contido então a porta 20, que é a porta que realiza o download e o upload, e a porta 21, que realiza controle e autenticação. O DNS, basicamente, é responsável por converter um IP em um domínio e um domínio em IP. E ele o faz através da porta 53. Também ao DNS está vinculado às portas 23, que é sem cripto, que é a porta de telefone e internet. E nós temos também o acesso remoto através da porta 22, com criptografia, através então do SSH. Por fim, a única diferenciação, então, em termos de navegação de páginas na web, que nada mais são do que hipertextos, o HTTP é uma porta 80 sem criptografia, enquanto que o HTTPS ele é realizado através da porta 43 com criptografia. E esses foram, então, os conceitos com relação à rede de computadores. Boa sorte!